O Chucrute FC é um podcast em parceria com Alemanha FC, Fußball BR e Rádio MW. Sejam muito bem-vindos, fãs da Bundesliga. O meu nome é Guilherme Ferreira e eu recebo vocês para mais uma edição do Chucrute FC, edição em que vamos falar sobre a quinta rodada do Campeonato Alemão e temos um novo líder na competição, um novo velho líder, digamos assim, porque o Wolfsburg deixou pelo caminho seus primeiros pontos nessa temporada, empatou em 1-1 com o Eintracht Frankfurt e dessa forma o Bayern de Munique assumiu a ponta da tabela. Bayern e Wolfsburg estão empatados em pontos, mas o Bayern de Munique tem vantagem no saldo de gols, portanto é quem ocupa a primeira posição. Mas olhando ali para os 7 primeiros colocados, para a metade de cima da tabela, a gente tem alguns times que surpreendem pelo bom começo de campeonato e nós vamos destacar muitos deles ao longo dessa edição do podcast. Primeiramente quero apresentar os meus dois companheiros de episódio neste domingo, dia 19 de setembro. Primeiramente, dando as boas-vindas a Simone Paiva. Tudo bem com você, Simone? Seja muito bem-vinda. Olá, Guilherme, ouvinte do Chucrute. Estamos mais uma vez aqui nessa semana, agora para falar de Bundesliga, né? Dessa rodada que começou na sexta. No sábado teve uma rodada que até os 70 minutos a gente tinha 3 jogos em 0-0. Mas os jogos de domingo foram bem interessantes. A gente vai falar um pouco dessa rodada, que no fim teve bastante gol. Pois é, foi um drama, né, para todo mundo que estava acompanhando a Bundesliga, aquela rodada do sábado de manhã, né, aquele início de rodada do Campeonato Alemão, porque só saía do gol do Bayern de Munique. Em 4 jogos foram 8 gols marcados, mas 7 deles aconteceram na Allianz Arena a favor do Bayern de Munique. O único time, além do Bayern, que marcou gol naquele momento, naquela faixa de horário, foi o Augsburg, que conseguiu ali contra o Borussia Mönchengladbach a sua primeira vitória nessa temporada. Quem também está com a gente nessa edição do Chucrute FC é o meu xará, Guilherme Monteiro. Tudo bem por aí, xará? Seja muito bem-vindo. Tudo certo sim, xará. Olá, Simone. Muito bom estar com a Simone aqui de volta na gravação. Tempinho a gente não gravava junto. Verdade. Sempre bom dividir aqui esse espaço com ela. É exatamente isso. Eu acho que o resumo da rodada, sendo bem sucinto, é esse mesmo, né? Uma rodada meio morna, principalmente no sábado. Tanto que quando o jogo do Colônia começa, eu até vibro no Twitter com o entretenimento do jogo, que estava sendo divertido. E o domingo acho que compensou o sábado em contrapartida, né? Foram jogos, principalmente ali, acho que o do Dortmund, o mais legal. Mas ainda assim foi uma rodada legal, foi uma rodada boa e deu para aproveitar bastante. Pois é, os jogos da noite de sábado na Alemanha e os jogos deste domingo acabaram compensando um pouco a falta de gols que nós tivemos na maioria dos jogos, né, do sábado à tarde, do início da rodada. Antes da gente começar o nosso debate, dou aqueles recados de sempre. Muito obrigado aos nossos parceiros do Alemanha FC e também do Fußball BR, que fazem excelentes coberturas do futebol alemão. Também deixar o meu agradecimento a todo mundo que ouve o Chucrute FC. E fica o recado, se você está conhecendo o nosso trabalho agora, nós disponibilizamos todos os nossos podcasts nos principais agregadores e também no YouTube. Então, são várias opções aí para você acompanhar os nossos resumos da rodada. E vamos então começar o nosso debate sobre essa rodada, Xará e Simone, falando do ex-líder. O Wolfsburg recebeu o Eintracht Frankfurt na Volkswagen Arena, tinha a chance de manter a liderança se tivesse vencido o jogo, mas acabou ficando no empate em 1-1. O Eintracht Frankfurt, inclusive, saiu na frente com um gol do Lammers, que vem sendo o novo centroavante, né, do Eintracht Frankfurt, vem sendo o centroavante da equipe nas últimas rodadas,
Mas o centroavante dos Lobos, Wout Weghorst, conseguiu o empate, conseguiu garantir um pontinho para a equipe dos Lobos. Os Lobos, Xará, que vem numa questão ofensiva, né? Porque defensivamente a equipe, assim como na temporada passada, demonstra um bom trabalho. É uma equipe que sofre pouco lá atrás. Isso se repetiu nesse domingo. Mas lá na frente, normalmente tem sido uma dificuldade para criar jogadas. E a própria temporada do Weghorst não é do nível da temporada passada, né? Até o empate do Wolfsburg, eu já estava pensando nesse comentário aqui, falando porque, Weghorst só tem 2 gols na temporada até aqui, um pênalti perdido, algumas boas oportunidades de balançar as redes também desperdiçadas, mas aí ele ainda conseguiu o empate, conseguiu garantir esse pontinho para o Wolfsburg. De qualquer forma, quando a gente olha a diferença no número de gols marcados do Wolfsburg para times como Bayer Leverkusen, para não citar Borussia Dortmund ou Bayern de Munique, é uma diferença considerável. O Wolfsburg tem 7 gols marcados e o Bayer Leverkusen tem 15. Né? Um time do Wolfsburg. Isso é até meio curioso, que já também fazer um gancho aqui com um pouco do Frankfurt. É que o Glasner, na entrevista coletiva dele antes do jogo na sexta-feira, ele já tinha meio que comentado. O Van Bommel chegou aqui prometendo que as coisas seriam diferentes, não ia ter muita coisa não teria coisa tanto do meu trabalho, mas a gente vê muita coisa do Glasner no Wolfsburg atual. É uma equipe ainda que realmente, como você disse, né, muitas dificuldades ofensivas e defensivamente estável. E muito disso, obviamente, né, passa que já que você não cria tanto, você também não consegue fazer com que o seu principal atacante também seja muito acionado. Só para até mesmo para citar um outro exemplo ali desse jogo, o jogo passado na Champions League contra o Lille, a primeira finalização do Wolfsburg sai no minuto 58. Quando o Paulo Schmidt recupera uma bola e consegue ter campo e finaliza para fora, por cima do gol. Então é uma situação muito difícil, ofensivamente, que o Wolfsburg vive. E voltando para o jogo de hoje em si, foi um jogo assim que alguma coisa saía ali pelo Luke Bacchio e nas bolas paradas, né? Mas nada também muito além disso. É um Wolfsburg que é mais paciente com a bola, como já até expliquei na minha última participação, mas é um Wolfsburg também lento, travado e que não consegue dar muita sequência nas poucas coisas que cria. É muito ali, realmente, ali no vamos ver, no simbora, no bafo-bafo, no bufo-bufo, mas nada muito construído, nada muito elaborado. Ainda mais sem o Roussillon no jogo de hoje, que foi ainda muito mais difícil. O Roussillon, que é uma válvula de escape importante nesse início de temporada. Pois é, o Weghorst conseguiu seu terceiro gol nessa temporada, terceira vez que ele consegue balançar as redes. Como eu disse antes, né, ele já vinha nessa temporada, já tinha perdido um pênalti, já tinha perdido algumas boas chances de marcar gol, inclusive contra o Eintracht Frankfurt, antes de conseguir um empate, ele já tinha falhado em algumas boas oportunidades. Vamos ver se esse golzinho de empate consegue recolocar nos trilhos a temporada do centroavante holandês, que na Bundesliga passada fez um ótimo trabalho e conseguiu conquistar muitos pontos importantes para o Wolfsburg. Já no caso do Eintracht Frankfurt, a temporada é bem decepcionante. Esse começo de trabalho do Oliver Glasner não vem sendo bom. É o quarto empate seguido do Eintracht Frankfurt pelo mesmo placar, por 1-1. E nesse momento, o Eintracht Frankfurt ocupa a 15ª posição. Sim. Não é o Eintracht Frankfurt que a gente acostumou a ver. Hoje até parecia algo um pouco diferente, né? Parecia que realmente a vitória ia vir. Apesar de não ser um grande jogo defensivo do Eintracht Frankfurt, eu achei que o Damm estava muito sobrecarregado em cima do Baco e do Luke Bacchio. Do Baco não, do Mbabu e do Luke Bacchio. Porque o Kostic não está dando muito suporte, isso é um problema grave que o Eintracht Frankfurt tem sofrido. E lá na frente, essa dupla de volantes ainda, Jakic, isso é promissor. Eu particularmente no jogo contra o Fenerbahçe eu gostei, mas hoje tem ainda alguma coisa ainda para melhorar. Precisam às vezes entender, estarem melhor entrosados, para ajudar ainda mais o Kostic e o Kamada, né, que tem sido destaques nesse começo, né, hoje novamente com boas trocas, com bons passes, com bons trabalhos de tabelas, né, um sempre procurando muito bem o outro. Para acionar o Lammers,
que fez gol na quinta-feira e fez gol hoje de novo. Os dois com passe do Kostic. Sim. Ainda tem essa curiosidade. E os gols foram muito parecidos, inclusive. Uma chapada de primeira no canto. Então, é isso aí que o Eintracht Frankfurt ainda tem. Eu acho que as coisas mais para frente tendem a melhorar. E, curiosamente, são dois times que hoje, pelo menos, forçaram muito o jogo por um dos lados do campo, né? O Eintracht Frankfurt, como de costume, usa muito o lado do Philipp Kostic, usa muito o lado esquerdo, é um time que chega a ser muito torto para aquele lado às vezes, e dali surgiu o gol da equipe do Eintracht Frankfurt. Por outro lado, o Wolfsburg foi meio que, digamos, torto para o lado direito, usando bastante o Luke Bacchio e o Mbabu. Por mais que o Ridel Baku, que vem sendo o destaque da equipe, né, nas últimas semanas, não tenha começado como titular, aquele lado direito foi um lado muito acionado na equipe do Van Bommel, e dali também surgiu o gol da equipe dos Lobos. Do time que atualmente é o segundo colocado da Bundesliga para o time que foi o segundo colocado da última temporada, o Leipzig. Leipzig que, olha, tá longe de conseguir repetir o mesmo nível de atuações da última temporada. Estranhamente, o Leipzig está ocupando nesse momento a 12ª posição, está na metade de baixo da tabela. Enquanto isso, o seu adversário dessa rodada, o Colônia, está surpreendentemente ocupando a 7ª colocação, ocupando a metade de cima da tabela, como a gente raras vezes tem visto nas últimas temporadas. Então, Simone, para mim, por mais que a partida desse sábado tenha sido 1-1, disputada lá em Colônia, a gente teve ali o encontro da surpresa positiva da temporada até aqui, o Colônia, contra a surpresa negativa da temporada até aqui, o Leipzig. É um jogo de dois times que tiveram inícios bem diferentes do que a gente está acostumado, que nem você falou, né? O Leipzig, desde que subiu para a primeira divisão, esse é o pior início dele no campeonato, tá em 10, como você falou, em 12º, e o Colônia, que vem nas últimas temporadas, desde que voltou da segunda Bundesliga, né, vem aí alternando entre ficar no meio e ficar lá embaixo, né? Tem sido difícil ver o Colônia lá em cima, e é muito bom ver isso agora, né? Agora, falando do jogo, apesar desse placar de 1-1, foi um jogo bastante intenso e que teve incríveis 4 gols anulados, né? Então, assim, a gente fala, nossa, mas 1-1, mas teve 4 gols anulados e foi um jogo bastante intenso, foi um jogo bem equilibrado. Se a gente for ver nas estatísticas, a posse de bola foi 50-50. O Leipzig teve uma atuação um pouco mais incisiva, né? Teve mais chances de gol, mas ainda assim foi um jogo bastante equilibrado. E ao final, mesmo o Leipzig estando à frente das chances de gol, o Colônia foi quem saiu, né, na frente, e só no segundo tempo, né? O primeiro tempo teve aqueles gols anulados e na volta o Modeste abriu o placar, né, aos 53, e só aos 71 o Leipzig conseguiu empatar com o Haidara, né? É bem complicado a gente pensar agora. O Leipzig conseguiu mostrar um pouco mais de intensidade nesse jogo, né? Mas é um início bem complicado para o Marsch, né? Que já vem de uma cultura do RB, né? Porque ele veio do Salzburg, mas parece que ele ainda não se encontrou nesse Leipzig. E também teve a perda do Sabitzer, né? Ainda que não tenha jogado muito com ele, era uma peça fundamental para esse time, né? Já o Colônia, que bom que é ver o Colônia se recuperando assim e fazendo um bom início. Espero que ele mantenha, né, esse bom início de campanha aí. Pois é, como a Simone falou, 4 gols que foram anulados, que tiveram inclusive revisão do VAR para conferir ali impedimentos milimétricos. E o próprio gol do Colônia, o primeiro gol da partida, também foi validado depois de uma revisão do VAR, né? A arbitragem inicialmente tinha marcado falta de ataque, mas aí com a revisão foi verificado que não tinha acontecido a falta, então o gol do Anthony Modeste foi validado. Modeste, aliás, que está fazendo
um ótimo começo de Bundesliga, 4 gols e uma assistência em 5 rodadas. Centroavante francês que tem um longo período de casa, já vestiu a camisa do Colônia por muitas vezes, por muitos anos, e que vem fazendo um começo de temporada muito bom. Xará, acho que muito desse bom começo do Modeste se deve ao bom trabalho do Stefan Baumgart, que podemos chamar aí de amigo do entretenimento. O Colônia produz muito no ataque, mas acaba também sofrendo um pouquinho na defesa, o que acaba produzindo jogos muito legais de acompanhar. Sim. A gente até conversava aqui no que da temporada que o Colônia seria esse amigo do entretenimento. Falando um pouquinho do Modeste aí, antes de eu falar mais geral do Colônia. O Modeste é simplesmente um símbolo desse Colônia do Stefan Baumgart, porque entrevistas geralmente sempre falam que ele nunca havia se preparado tão bem para uma temporada quanto essa. Desde a temporada 16-17, que foi quando ele fez o maior número de gols com a camisa do Colônia, ele não tinha uma preparação de temporada tão boa. Então acho que isso também explica muito bem. Ele que vinha de lesões constantes, isso vinha atrapalhando muito o rendimento dele. Eu confesso que também não acreditava mais que o Modeste podia render em alto nível depois daquela temporada de 16-17. Mas enfim, né, cá está esse desempenho formidável dele até aqui. E falando agora um pouco mais geral, o Colônia ele também proporciona entretenimento porque não consegue manter o ritmo fisicamente. Nitidamente, quando sai o gol, o Colônia ele começa já a se desconcentrar, ele começa a cansar, a perna começa a pesar, porque eles marcam praticamente individualmente o tempo todo. Então você tem que às vezes percorrer por longas distâncias dentro do campo, e isso te desgasta muito mais do que o normal. Então isso aí obviamente é um problema do modelo, mas que o Baumgart exige, né? Para ele não pode faltar luta. Então os jogadores do Colônia realmente ficam trabalhando, correndo, né? Batalhando o jogo até a pura exaustão. E no campo de ataque, o Modeste é a válvula, né? O Modeste é o cara que, quando o jogo está mais difícil, como por exemplo depois do 1-0, é o cara que era referência, era o cara que descia, aparecia e desafogava. Com o Anderson, por exemplo, você já vê que isso não funciona tão bem. Então, aí já é um problema que o Baumgart tem que consertar. E só para completar, quando os jogos estão ainda em desvantagem, né, sempre procurando muitos lados do campo, sempre procurando muitos Schmitz, o Thielmann, por um lado, o Hector e o Duda agora, né, mais jogando pelo outro. Então é esse o Colônia, é um jogo muito forte pelos flancos, né? É a equipe que mais cruza na Bundesliga. Então é isso aí que o Colônia gosta de fazer nesse princípio de temporada. E só para falar uma coisa do Leipzig, uma pontuação aqui de dados. O Leipzig, ele está sem vencer um jogo, sem vencer não, né? Desde o dia 20 de abril de 2021, que foi exatamente contra o Colônia, o Leipzig não somava pontos fora de casa. O Leipzig tinha perdido os 5 últimos jogos fora, então esse pontinho pelo menos garantiu algum ponto. Então é isso aí sobre o Leipzig também. Impressionante essa estatística sobre o Leipzig. Agora, isso que você falou sobre o Colônia também é interessante. Acho que a equipe tenta produzir muito pelos flancos, tenta produzir muito pelos lados do campo, exatamente pela presença do Modeste e às vezes até do Sebastian Andersson dentro da área, que são duas torres ali dentro da grande área, 2 torres na frente do gol, com uma capacidade muito grande de ganhar disputas pelo alto. Isso ficou bem evidente no jogo contra o Freiburg da última rodada. O Colônia despejou bolas dentro da grande área, usou muito o jogo aéreo, e isso deu certo lá contra o Freiburg, porque o gol do Colônia foi marcado de cabeça pelo Modeste. Coincidência ou não, o Colônia também foi se desgastando ao longo do jogo contra o Freiburg, teve um jogador expulso, aí tomou uma pressão no final e acabou sofrendo o empate. O roteiro acabou sendo um pouquinho parecido, né? Mesmo que dessa vez contra o Leipzig o Colônia não tenha tido um jogador expulso, o ritmo da equipe acabou diminuindo, a equipe acabou sofrendo bastante pressão e no final das contas o Timo Horn acabou saindo como herói do jogo. Ele fez algumas defesaças ali na parte final do jogo
E como a Simone disse, o Leipzig foi de fato quem produziu mais ao longo da partida. Mas muito dessa produção surgiu ali na meia hora final. O Leipzig deu 19 finalizações na partida, 11 delas saíram na meia hora final de jogo. E foi exatamente nesse período que o Leipzig conseguiu o empate e que transformou o Timo Horn em herói da partida. Falando de outro time que começou muito bem essa temporada, o Bayer Leverkusen ganhou de novo nesse domingo, jogou contra o Stuttgart, jogou fora de casa, e mesmo com um jogador expulso por grande parte do jogo, a equipe bateu o Stuttgart por 3-1. Robin Andrich foi um dos nomes da partida, porque ele fez 1-0 logo nos minutos iniciais, foi expulso aos 30 minutos do primeiro tempo, e ali ele basicamente forçou o Bayer Leverkusen a mudar a sua postura. A equipe adotou uma postura muito mais defensiva do que está acostumada a fazer. Ainda assim, segurou o placar, segurou o 2-0 por boa parte do jogo, até tomou 2-1, mas ali no final da partida marcou o terceiro gol, o gol que garantiu a vitória, Simone. Bayer Leverkusen fazendo um ótimo começo de temporada, apesar de ter sofrido uma derrota ali atrás para o Borussia Dortmund, num jogo maluco por 4-3, é uma equipe que vem mostrando um bom desempenho nesse começo de Bundesliga, e atualmente o Leverkusen ocupa a quarta posição, um pouco atrás ali de Bayern, Wolfsburg e Borussia Dortmund. É isso aí. O início de jogo do Leverkusen, né, foi muito acelerado, tanto que lá com 20 minutos eles já encontraram, né, o 2-0, abrindo com o Andrich, depois com o Schick. Mas pouco depois o Andrich foi lá, o autor do primeiro gol, e foi expulso, e acabou que o Leverkusen teve que jogar mais de uma hora, né, quase uma hora de jogo, sem um homem, né, jogando com um homem a menos, né. Mas ele conseguiu, é interessante que o Leverkusen ele conseguiu concentrar bem o seu jogo, né, equilibrar bem, acabou tendo que segurar um pouco as suas ofensivas e trabalhar muito com contra-ataque, né? Tanto que quando você vai ver a posse de bola lá, o Stuttgart teve 60% de posse de bola praticamente, teve mais chances de gol, mas a grande questão é que o Leverkusen foi mais efetivo, né? O Stuttgart ainda conseguiu diminuir no final do primeiro tempo, logo depois, pouco tempo depois da expulsão, né? Deu aquele gás, mas no segundo tempo ele apertou, mas o Leverkusen conseguiu segurar bem, né? E aí, no contra-ataque, fez aquele gol com o Wirtz, que, como o Leverkusen acha jogadores bons, né? Jovens bons, né? Impressionante. Jovens, né? Teve o Julian Brandt, aí teve o Havertz, e agora parece que esse Wirtz aí já vem de um início de temporada muito bacana, né? Tá conseguindo manter o ritmo dessas primeiras rodadas, espero que continue, né? E o Bayer Leverkusen consegue se recuperar da derrota, né, da última rodada contra o Dortmund em casa, vence fora de casa, e ao contrário, o Stuttgart sofre a sua segunda derrota em casa, né? O Stuttgart que começou a Bundesliga com aquela goleada, mas depois deu uma bela desequilibrada, né? Tá agora lá no meio da tabela, exatamente, vamos dizer, não, ele tá bem para baixo, o Stuttgart tá em 14º, né? Ele está com apenas 5 pontos. Ele só não está na zona de rebaixamento devido ao saldo de gols. Então, assim, o Stuttgart começou bem a temporada, mas depois ele manteve e tem 3 derrotas já, né? Então, assim, espero que o Stuttgart não volte a namorar com a Série B, né? Voltou aí, tá na sua segunda temporada depois do retorno. Então, espero que não volte. E espero que o Leverkusen, como a gente fala sempre, né, é um time muito irregular, né? Ele começa bem, depois cai, volta. Espero que ele encontre uma regularidade nessa temporada. Pois é, o Stuttgart que na temporada passada já fez um bom papel, era um time que produzia um bom futebol, inclusive sob o comando do Pellegrino Matarazzo, e conseguia marcar muitos gols. Por outro lado, era um time que também sofria muitos gols. E nessa temporada parece que só a questão defensiva se mantém.
é um time que tem ali um bom ataque, tem 9 gols marcados, mais do que boa parte dos times na Bundesliga, mas já são 12 gols sofridos, uma quantidade muito grande. Isso depois, como a Simone falou, de conseguir golear o Greuther Fürth na primeira rodada do campeonato. Agora a equipe do Stuttgart vem sofrendo bastante defensivamente. E como você falou, Simone, o Bayer Leverkusen foi forçado a jogar muito em contra-ataque nessa partida, né, pelo fato de ter um jogador a menos durante boa parte do jogo. Mas Xará, é um time que já está bem acostumado e que joga bem em velocidade, né? Com Frimpong e Diaby infernizando as defesas adversárias pelo lado direito. É um time que consegue fazer bastante com a bola quando consegue recuperar a bola, nos segundos depois que consegue recuperar a bola. Assim, mano, é que quando o Leverkusen tem um time muito preparado para esses momentos do jogo também, né? Apesar do Pala, que é o Ezequiel Palacios, do Baumgartlinger, terem se lesionado e ficado fora, o Andrich, apesar de ser um cavalo também, como mostrou nesse jogo de hoje com a expulsão, você tem uma equipe que tem o poder de saber lidar bem com os espaços, de cumprir bem os espaços e cortá-los, e, enfim, e também interceptar as bolas e já acionar os jogadores de ataque, que são as principais armas vitais desse time, né? Que são jogadores de lado e que são preparados também, tanto pela parte física, tanto pela parte técnica, para atuar bem em contra-ataque. São jogadores muito velozes, muito físicos, e que, ainda que necessitem um pouco ali, um pouco de ajuste na finalização, são jogadores que são muito efetivos nesse momento do jogo. É uma equipe que você não pode falhar com ele cara a cara no gol, cara a cara com gol, cara a cara com goleiro. Então, é uma equipe que sempre está muito bem acertada, muito bem ajustada para isso. E a Simone falava ali do Wirtz, como você também disse, Charal, o Leverkusen ele é um processo assim, que assim, o Brandt, a linha sucessória é o seguinte, você vai ver aqui, Brandt, Havertz, Wirtz, e os próximos aí vocês já podem ouvir, ó. Vai ser um desses dois, Gedzikli ou Sert Demi, que são jogadores que estão, acho que tem 17, o outro tem 15 anos, então são os próximos aí. Essa fábrica do Leverkusen de produzir jogador bom, são meio campistas também? Se eu não me engano, o Sert Demir O Sert Demir tem 15, ele, se eu não me engano, é meia. O Gedzikli, se eu não me engano, ele é um pouco mais avançado. Eu acho que ele é atacante. Tem que ver. Ele fez até um gol nesse final de semana, no clássico contra o Colônia. Enfim, isso aí que faz mover a estrutura de futebol do Leverkusen. Mas isso aí é papo para outra coisa. Falar um pouquinho também do Stuttgart, cara, porque o Stuttgart é um pouco confuso, porque quando eles estiveram em piores condições de elenco, em questão de quantidade, porque eles tiveram um surto de Covid, coitado, quase que o Borussia bateu aqui, enfim, eles venceram o jogo contra o Furt, e depois que o time foi melhorando, foi ganhando jogadores, eles foram perdendo ritmo, foram perdendo pontos, porque exatamente sente falta de um principal jogador de referência, que você tinha o Kalajdzic, e agora você está tentando achar no Marmoush, está tentando achar no El Gadioui, mas você não encontra essa peça aí que possa ajudar. Contratou e o Silas também, né, que também é desfalque nesse início de temporada, o Silas ex-Vamanjituka, agora Silas Mvumpa. Até novembro fora, ele tem uma lesão e tem essa punição aí pelo nome a pagar. E então você está tentando alternativas, tem o Fagir ainda que não estreou, então é uma coisa complicada realmente para o Rino Matarazzo corrigir. Mas sendo mais específico do jogo de hoje, eu achei também que ele mandou muito mal. Não achei que, por exemplo, o Stenzel fosse ajudar. Ele também poderia ter vindo com o Beaz um pouco cedo, um pouco antes. O Mangala estava jogando bem, não precisava sair, sabe? Então, além de tudo, hoje também foi um dia muito ruim do Rino Matarazzo para tentar corrigir o jogo que já estava difícil, né? O jogo do Stuttgart só fluiu ali 15 minutos depois da expulsão, que até saiu o gol do Mangala, que foi quando o Stuttgart tinha espaço ali no campo, entre o lateral direito e o lateral esquerdo, com o zagueiro direito e esquerdo do Leverkusen, que estava jogando o Mangala, estava jogando o Endo ali, jogando com muita facilidade. Tanto que quando entra o Hincapié, o jogo do Leverkusen
flui de novo. E o Stuttgart não consegue entrar, não consegue criar muita coisa. O Hincap, né, zagueiro sul-americano, equatoriano, né, se eu não me engano. Sim, ele é equatoriano, veio do Independiente del Valle. Ele entrou durante o segundo tempo, ali no momento que o Gerardo Zeoane falou, ó, vamos ficar aqui fechadinho mesmo, vamos recuar todo mundo e tentar de vez apostar só em contra-ataques. E acabou dando certo essa estratégia. O Zeoane depois até elogiou bastante os seus jogadores pela dedicação defensiva, pela dedicação sem a bola, inclusive de caras como o Wirtz, caras mais ofensivos, mas chegou a haver essa mudança de formação tática na equipe do Bayer Leverkusen, que normalmente entra, que vem jogando, né, com uma linha de 4 defensores, mas aí com a expulsão acabou sendo forçada a jogar com 3 zagueiros a partir da entrada do Hincap. Rapidinho, só uma estatística. Hoje o Radek completou 201 jogos pela Bundesliga, no geral. Ele tinha completado o jogo 200 contra o Dortmund. Só que é a primeira vez na história que um jogador joga 2 camisas diferentes e completa 100 jogos nesses 2 clubes. Então, isso é uma marca interessante que o Lukas Radek chegou. Ele fez o seu 100º jogo pelo Leverkusen e já tinha feito 101 pelo Eintracht Frankfurt. Eu tinha mencionado antes sobre essa capacidade do Leverkusen, né, de atacar em velocidade, recuperar a bola e segundos depois chegar no gol adversário. Foi assim no 1-0 contra o Borussia Dortmund, foi assim no gol contra o Ferencváros no meio da semana, e foi assim principalmente no segundo gol hoje contra a equipe do Stuttgart. É uma característica que vem sendo bastante que é bastante perceptível nessa equipe do Gerardo Zeoane, aproveitando muito bem a velocidade, principalmente de Diaby e Frimpong pela direita, contando também com um ótimo começo de temporada do Florian Wirtz, que vocês já mencionaram. Agora a gente vai falar sobre outras 2 equipes que estão ali na parte de cima da tabela, estão entre os 6 primeiros colocados da Bundesliga e que se enfrentaram nesse final de semana. Falo de Mainz e Freiburg. Só que essas 2 equipes são muito mais... Elas se destacam muito mais por evitar que os adversários joguem do que pelo jogo que elas próprias produzem. E acho que isso ficou bem evidente nessa partida, porque foi um 0-0 bem pobre ofensivamente entre os 2 times. Mainz e Freiburg acabaram produzindo bem pouco ao longo do jogo. E as 2 equipes acabaram ficando no empate, que de qualquer forma acaba deixando o Mainz na 5ª colocação e o Freiburg em 6º. Xará, queria que te ouvisse sobre essas 2 equipes, principalmente sobre o Freiburg, que, como você já falou sobre o Leverkusen, é um time que já tem o hábito de produzir vários jogadores jovens e nas últimas rodadas vem dando espaço para outros garotos aproveitarem a sua oportunidade. Sim, com certeza, né? A academia de futebol do Freiburg é uma coisa que é até meio subestimada dentro da Alemanha. Você não vê, talvez você não saiba, mas tipo, o Schwolow é um jogador que hoje está no Hertha Berlim, mas que passou grande parte da carreira no Freiburg. A gente tem o Walt Schmidt, enfim, e o Robin Kopp da Inglaterra. Mas enfim, é uma escola assim que o Christian Streich, juntamente também com a comissão de base do Freiburg, sempre trabalham muito próximos. Eles tentam dar muitos treinos com eles no profissional e ficam alternando, né? Sempre os jogos ali da equipe sub-23, que inclusive hoje está na 3ª liga. Venceu o Victoria Berlim na 3ª liga hoje, por exemplo. E muitos deles têm ganhado minutagem por ali e quando vêm jogando no futebol profissional, não sentem tanto esse baque dessa transição. Então é por isso que a gente vê tanto sucesso deles, né? Que estão, como está vendo de alguns nomes aqui que eu já falei, mas para ser um pouco mais recente, por exemplo. O Schade, que estreou contra o Dortmund, você tem o Weishaupt, que jogou na semana passada também, inclusive fez um gol. Então você vai colocando ele bem aos poucos e você vai integrando ele da base, nos treinamentos da base com o profissional. E você vai conseguindo atingir esse jogador de destaque daqui pelo menos uns 2, 3 anos depois. O Yannick Keitel, por exemplo. O Yannick Keitel é um jogador que estreou na Bundesliga contra o Dortmund em fevereiro de 2019. E olha ele hoje, é titular do Freiburg que está jogando uma temporada bem honesta. Então ele aí, se você for também fazer uma linha sucessória como eu montei,
do Leverkusen, ele é o substituto natural do menino, do Robin Koch, por exemplo. E depois do Keitel já tem um sendo preparado lá no Nuremberg, que é o Lino Tempelmann, que foi emprestado nessa temporada e está jogando por lá. Então é isso aí que o Freiburg também trabalha nesse formato de escadinha. Outro clube aqui, que inclusive aí, antes de eu fechar meu comentário, também faz isso, está tentando fazer isso mais, é o Mainz, que é o próprio adversário do Freiburg nessa rodada. Paul Nibel e o Nicola Tauer, por exemplo, são jogadores que estão ganhando minutos nessa temporada. E são os talentos aí que o Boys Venson nessa temporada está conseguindo colocar mais em campo. Porque o elenco grande e recheado da temporada passada fez com que ele não conseguisse explorar muito a base. E isso é até um objetivo geral do clube. O clube também precisa desenvolver um pouco mais as categorias de base lá em Braunschweig. Mas as coisas têm nessa temporada sido avançadas. As coisas têm avançado. Tanto que você vê o Leandro Barreiro jogando temporadas boas. Aí já pelo menos umas 2 boas aí. E deve vir mais gente aí mais para frente. Eu comentei mais cedo sobre o Wolfsburg e os poucos gols que o Wolfsburg vem marcando nessa Bundesliga, né? O Wolfsburg marcou 7 gols em 5 rodadas. Mainz e Freiburg produziram ainda menos, né? Os dois times têm 6 gols cada, e essa falta de poder de fogo ofensivo ficou bem evidente nessa partida. Os dois times produziram muito pouco ao longo do jogo. Você via a bola o tempo inteiro voando pelo alto, passando pelo meio-campo, buscando o centroavante, buscando o atacante para que eles pudessem segurar a bola lá na frente, mas em nenhum dos dois times isso acabou funcionando e as duas equipes acabaram fazendo um justo 0-0 lá em Mainz. O Kevin Schade, que você citou, inclusive, teve seu primeiro jogo, sua primeira oportunidade como titular nessa partida. Só que durante quase os 90 minutos ele acabou vendo a bola passar pelo alto, tendo que brigar por bolas pelo alto, e isso acabou não resolvendo muito a vida de ninguém, nem do Freiburg, nem do Mainz. De qualquer forma, Simone, para essas duas equipes é um começo de temporada promissor quando falamos de pontuação, né? E no caso do Mainz é ainda mais chamativo porque desde o início do ano o Mainz vem sendo impressionante, né, sob o comando do Boris Svensson. No final de 2020 a equipe corria sério risco de ser rebaixada, conseguiu uma recuperação fantástica na segunda metade da última temporada e, pelo visto, consegue manter esse mesmo ritmo. Com certeza, principalmente para o Mainz, a gente pode dizer que é um início bem surpreendente, né? O Freiburg, nas últimas temporadas, tem sempre namorando, né, os 10 primeiros lugares, 8º, depois caía, tinha uma queda de rendimento, mas o Mainz não, né? O Mainz sempre estava lá nas cabeças de baixo, né? Sempre brigando mesmo para não cair. Então, é um início realmente surpreendente do Mainz. Esse foi o primeiro empate do Mainz, né? O Mainz tinha até então 3 vitórias e 1 derrota. Agora vem esse empate. Conseguiu ser um pouco mais ofensivo que o Freiburg, mas ainda muito pouco. Foi um jogo bem fraco, assim, no sentido de chances de gol, de evolução de jogo, né? O Freiburg se segurou muito, né? O Freiburg é um time que tem 3 empates, né? Então a gente vê aí que é um time que se mantém bem na defesa, tem uma defesa bem sólida, né? Mas é bem interessante esse início de trabalho no Mainz, né? Principalmente eu acho que a primeira rodada a gente já ficou bem surpreso, né? Que ele estava com aquela mais de 5, 6, nem lembro quantos jogadores com Covid e acabou ganhando do Leipzig na primeira rodada, né? 16, então, 16 a Simone. 16, olha só, eu tava sendo boazinha, né? Foi 6, eram 16 e conseguiu fazer um ótimo jogo. É bem bacana quando a gente vê esses times menores conseguindo, né, mostrar um jogo e mostrar competitividade, né? O importante também agora eu vejo é conseguir manter essa regularidade durante a temporada, o que é o mais complicado, né? Mas é bem bacana ver o Mainz e o Freiburg nesse início lá em cima, né? E ver nomes que normalmente estão em cima, que estão lá embaixo, né? Que nem o Borussia Mönchengladbach. Que início complicado
do Adi Hütter no Borussia Mönchengladbach, né? Pois é, temos algumas surpresas positivas, né, que nós já mencionamos nesse podcast, como Colônia, Freiburg e Mainz. Os 3 estão ali nas 7 primeiras posições da tabela. Por outro lado, tem algumas decepções bem grandes, né, como Gladbach, Frankfurt e a equipe do Leipzig. Agora a gente vai falar de um time que, bom, não costuma decepcionar muito, né? O Bayern de Munique conseguiu mais uma grande vitória nessa Bundesliga. Dessa vez atropelou o Bochum, fez 7-0 num massacre lá na Allianz Arena. Foi quase um 4 vira, 8 acaba. Só não foi assim porque teve um gol do Thomas Müller anulado ali nos minutos finais da partida. Agora, Simone, Bayern de Munique, líder do campeonato mais uma vez. A questão é, será que alguém vai conseguir tirar essa liderança ao longo das próximas rodadas, até a 34ª rodada? Olha, eu acho que nem Deus sabe responder essa sua pergunta. Né? A gente espera realmente que seja uma temporada um pouco mais competitiva para o primeiro lugar. Né? A gente sempre fala que a Bundesliga ela é competitiva do segundo para baixo. Eu espero realmente que os times que estão ali consigam ter uma regularidade, que o próprio Bayern de Munique tenha tropeços, que a gente realmente tenha uma competição um pouco mais ativa para esse campeonato, né? E assim, falando do jogo, o Bochum, coitado do Bochum, né? Acabou de subir da segunda Bundesliga, é um time com, né, uma questão econômica muito inferior a vários clubes e não tem nem como comparar com o Bayern de Munique, né? Então, assim, o resultado é até um pouco natural, né? Eu acho que fica o ponto interessante de a gente falar desse jogo é que talvez para o Bayern de Munique é o Sané. O Sané tem melhorado, tem mostrado aquele futebol, acho que todo mundo esperava dele desde que ele chegou no Bayern, né? A primeira temporada dele no Bayern foi muito abaixo, mas parece que agora com o Julian Nagelsmann ele está conseguindo encontrar o ritmo dele e ele foi bem importante para esse jogo, né? Ele foi, acho que deu 2 assistências, participou de outro gol. Então, assim, a gente Fez viu... um gol de falta. Exato. Então, assim, foi um Leroy Sané que todo mundo esperava desde que ele chegou no Bayern de Munique. Então, acho que esse é o ponto que a gente tem a destacar desse jogo, porque foi mais... e o Lewandowski só fez um gol, né? Então, acho que talvez crise na Baviera, porque, né? Mas, fora isso, o Bayern de Munique manteve o ritmo, nem precisou criar tanta intensidade de jogo, né? Infelizmente, o Bochum não conseguiu sustentar uma defesa e 7, acho que está no lucro. Não, de fato, o Sané vem crescendo muito de produção, inclusive o Julian Nagelsmann elogiou bastante o Sané depois da partida, elogiando inclusive o trabalho sem bola do Sané, né? Algo que muita gente apontava como uma falha dele, a falta de intensidade na marcação, a falta de dedicação às vezes. O Nagelsmann elogiou bastante esse ponto. E coincidência ou não, em alguns jogos o Sané foi, digamos, deslocado do lado direito para o lado esquerdo do campo. E desde que ele passou para o lado esquerdo, considerando jogos pelo Bayern de Munique e pela seleção da Alemanha, o Sané tem 8 partidas disputadas, 7 assistências e 5 gols. Números realmente impressionantes. Talvez o Sané tenha encontrado o seu lugar, talvez o Nagelsmann e o Hansi Flick também, né, tenham encontrado o lugar ideal para colocar o Sané para as atuações do atacante alemão. Mas é exatamente isso. O Sané ele tem que jogar na esquerda. Esse é o grande problema. Porque sempre forçavam muito ele jogando pela direita, mas o melhor Sané, que a gente viu também no City, foi jogando pela esquerda. Então ele jogando agora do lado do Davies e conseguindo trabalhar bem ali com ele, às vezes também arrumando uma falta, fazendo o que a gente sabe, né? Assistências e gols, ele vai render melhor. E ele encontrou ali o futebol dele de volta. É isso aí que acho que para mim é a grande transformação do Sané da temporada 2021 para 21-22. E também se eu falar um pouquinho do Bochum,
O Bochum, apesar de ter tomado 7-0, os primeiros 15 minutos do Bochum não foram ruins. O Bochum conseguiu ali dar um sufoquinho de leve, né? Teve um chute ali com o Reis-Bekai. O Holtzmann também forçou o Manuel Neuer a fazer uma defesa. Não é uma equipe que vai terminar em 17º e 18º, não. Talvez, obviamente, faça a repescagem, mas não é uma equipe que vá tomar de 7 todo jogo. Não é rodada bônus. Então o Bochum tem sim algum talento. Os jogos passados já mostraram isso. É porque, assim, é muito difícil você lutar contra, como a Simone falou, você lutar contra o time mais rico e você sendo a segunda melhor renda e também tendo o segundo pior elenco. E vamos dizer também, né, que muitos erros individuais. Porque Lampropoulos deu um gol, quarto. Gol contra bizarro. Bizarro. Não. O Reis-Bekai deu o primeiro, que ele abriu a barreira. Enfim, e também teve o Riemann, que teve uma falha, se não me engano, foi no 7º gol. Ou foi no 8º, que foi anulado do Miller, que ele espalma a bola e a bola sobra e o cara faz o gol no rebote. Enfim, foi isso, basicamente. De qualquer forma, é um começo de temporada preocupante para os times que acabaram de subir, porque Bochum e Greuther Fürth ocupam as duas últimas posições na tabela. Vamos ver se pelo menos um deles consegue se recuperar para evitar o rebaixamento nessa temporada. Agora a gente fala um pouco sobre o segundo maior orçamento da Bundesliga, o segundo time mais rico, digamos assim, do campeonato alemão, o Borussia Dortmund, que parecia que ia conseguir uma vitória tranquila contra o Union Berlin, chegou a abrir 3-0 no placar, mas tomou um sustinho ali no final, né, Simone? Acabou cedendo 2 gols. No final das contas, o Erling Haaland com um golaço. A Haaland marcou duas vezes nessa partida, mas o segundo foi um golaço e o norueguês foi decisivo para mais uma vitória do Borussia Dortmund, dessa vez por 4-2. Se não sofre, não é Borussia Dortmund, né? Acho que devia criar uma frase assim, se não sofre, não é Borussia Dortmund. É incrível a capacidade do Dortmund de ter o controle do jogo, não conseguir matar e ainda correr tantos riscos, né? Acho que o primeiro tempo o Dortmund conseguiu manter o jogo, né? Manter o controle do jogo bastante, né? Conseguiu. O Union não teve tanta resistência como normalmente tem, né? O Lyon, nossa, gente, estou pensando no campeonato francês, que louca. O Union Berlin não teve tanta resistência ao jogo do Dortmund no primeiro tempo, né? No segundo, já o Dortmund já ganhando, soltou um pouco, né, as amarras e acabou que o Union encontrou aquele gol, né, fez o 2-1, ou 3-1 no caso, e logo depois fez o 3-2, né, quando o Dortmund já estava extremamente relaxado, né. Aquele meio de segundo tempo para o final, o Dortmund já estava bem relaxado, então assim, se não é mais uma vez o Haaland achar um gol, né, que gol, aliás, ele achou, ele falou assim, deixa eu achar um gol aqui, mas eu vou achar um gol diferente, e foi lá e meteu aquele golaço, né. O Dortmund corria sério risco de tomar um empate, porque o Hummels não estava no melhor dele, né, ele estava voltando de lesão, então o ritmo normal, ainda mais de um zagueiro, já com mais, infelizmente, os 30 chega para todo mundo, né? É isso aí. Então, assim, ele não estava no melhor dele, então, assim, ele é extremamente importante para a defesa do Dortmund, né? Mas conseguiu aí uma vitória, né? O Rafael Guerreiro fez uma ótima partida e, meu Deus, temos que falar novamente de Thomas Meunier. Olha, meu senhor. Graças a Deus estou aqui a falar bem dele, né? Graças a Deus. Mas é um negócio louco a gente pensar que o Thomas Meunier fez aquela temporada inicial no Dortmund e o que ele está fazendo agora no começo dessa temporada, né? Ele tem colocado a bola em cruzamentos com a mão, assim. Então, assim, fica aí mais uma boa partida do Thomas Meunier. Impressionante mesmo. Eu e Simone, no episódio que a gente gravou no meio da semana sobre a Champions League, já tinha feito os devidos elogios para o lateral belga pelas assistências que ele vinha dando, né? E mais uma nesse final de semana. Impressionante a fase do
do lateral belga do Borussia Dortmund. Agora, Xará, uma preocupação do Borussia Dortmund tem que ser a defesa, creio eu, porque só 5 times na Bundesliga sofreram pelo menos 10 gols, sofreram mais de 10 gols na temporada até agora. Um deles é o Borussia Dortmund. Desconcentração é o nome, porque o Dortmund como a Simone falou, foi uma frase perfeita que ela achou, porque é um time desconcentrado. O Dortmund às vezes chega aos placares elásticos muito cedo e relaxa no jogo. Isso é uma coisa que me irrita profundamente. 2 coisas que me irritam: time que não tem vontade e time que desiste do jogo antes do final dele. Então, exatamente esse é o perfil do Borussia Dortmund. Olha que coisa maluca. Então, é isso que acontece. O Dortmund, no jogo contra o Frankfurt, faz isso, no jogo de hoje faz isso, no jogo contra o Hoffenheim aconteceu a mesma coisa. Então tem que ter cuidado. O Dortmund precisa ficar mais ligado, é um time muito desligado. E eu até falava isso nos grupos de WhatsApp. A gente tem que fazer logo 2-0 no primeiro tempo para assentar a situação, porque eu sabia que o União Berlim não ia estar tão espaçado, ia estar tão facinho como estava no primeiro tempo. O Fischer não é bobo. O Fischer consertou o time no intervalo, o time ficou defensivamente mais próximo, né? Obviamente também teve a boa colaboração do Dortmund, errando muito a saída de bola, né? O Mats Hummels não teve um grande jogo. Isso ajudou muito ali o Ryerson pela direita, o Teucher depois também entrando ali pelo setor, e o Haraguchi, e fez com que o jogo do Dortmund, que estava em tese mais tranquilo, um pesadelo, né? Uma coisa mais difícil, uma coisa assustadora pro torcedor. E os gols do Volkswagen do segundo e o gol do Cruz só endossam o medo que havia, né? A sorte é que o Haaland existe e ele joga no Dortmund e resolve mais um jogo, né? Vamos dizer aí que nessa temporada, se não fosse Erling Haaland, o Dortmund já não teria pelo menos aí umas 3 vitórias, porque a gente vence o Union, a gente vence o Leverkusen e vence o Hoffenheim. Impressionante mesmo a temporada desse centroavante norueguês. Espetacular. Tá ali na conversa com certeza para ser um dos melhores jogadores da Bundesliga. E a corrida entre Haaland e Lewandowski pela artilharia do campeonato promete muito mesmo. Até o momento eles lideram, né? 7 gols para cada um. Modeste e Schick vêm ali alguns degraus abaixo. Modeste e Schick têm 4 gols. Mas imagino que essa corrida vai ser liderada o tempo inteiro por Haaland e Lewandowski. Agora, gente, avançando para a parte final dessa edição do Chucrute FC, vamos passar pelos outros jogos que aconteceram nessa rodada. A gente teve, abrindo a rodada, a vitória do Hertha Berlim de virada contra o Greuther Fürth por 2-1. Segunda vitória seguida do Hertha, a segunda contra um time que subiu na última temporada. O Hertha já tinha batido a equipe do Bochum. No sábado, nós também tivemos um 0-0 entre Arminia Bielefeld e Hoffenheim. E também tivemos uma vitória de 1-0 do Augsburg contra o Borussia Mönchengladbach, um gol marcado ali no finalzinho do jogo. Primeira vitória do Augsburg no campeonato e um começo de Bundesliga terrível para a equipe do Borussia Mönchengladbach. Acho que o único alento que a gente pode trazer, não só para o Gladbach, mas até para o Eintracht Frankfurt, que não vive um bom momento, a Eintracht Frankfurt ainda não venceu nessa temporada, é que o começo do Adi Hütter lá em Frankfurt também não tinha sido bom. Vamos lembrar que lá na temporada 18-19, o Adi Hütter começou o trabalho dele sendo eliminado na primeira rodada da Copa da Alemanha, tomando uma surra na Supercopa da Alemanha contra o Bayern de Munique, e ainda assim ele conseguiu colocar o time nos eixos para ter uma temporada vitoriosa, para levar o time até as semifinais da Liga Europa. Simone e Xará, vocês querem destacar algo sobre essas partidas? Eu queria destacar a vitória do Hertha, né? Mais uma nessa temporada, né? Ainda que seja 2 vitórias contra times recém-promovidos. O Hertha jogou bem o jogo de sexta-feira. Foi um jogo até ofensivamente legal, porque a gente sempre fala que reclama muito do Hertha mal ofensivamente. Foi um jogo onde o Maulida e o Ekkelenkamp, que foi o grande nome, né? Porque participou dos 2 gols, tiveram muito protagonismo.
As jogadas pelos lados, né, com muitos toques, cruzamentos, funcionaram muito bem ali, conseguiu envolver a defesa do Furt e as bolas cruzadas, né? O gol do Ekkelokamp de cabeça e depois um outro cruzamento para sair o gol contra do Bauer, mas que o Ekkelokamp dá um toquezinho de leve. Até achei errado acreditar em gol para o Bauer, não achei que ele tocou ali o suficiente para o gol, deveria ser para o Ekkelokamp. Então foram isso, né? E também o Devizelk, que é um jogador que eu tenho muitas críticas, por achar meio lento, meio pesado e duro. Ele pareceu muito bem, recebendo o jogo de costas, né, fazendo os pivôs, e foi importante para que o Hertha conseguisse, né, chegar mais à frente, ficar e se colocar mais no campo de ataque. Então esses são os meus destaques dos outros jogos da rodada. Boa, boa. A gente já passou por todos os jogos da primeira divisão da Bundesliga. Vamos passar agora para a segunda divisão. Thiago Barbosa traz para a gente o resumo. Olá, pessoal do Chucrute FC, quem está falando aqui é o Thiago Barbosa, do Bundesliga Brasil 2. Falar o que aconteceu nesta 7ª rodada da Zweite Liga, com todos os jogos acontecendo neste final de semana, com a grande vitória do Karlsruhe fora de casa diante do Schalke 04. O Jan Regensburg perdendo a liderança da competição ao empatar com Fortuna Düsseldorf. No duelo polêmico entre Werder Bremen e Hamburgo, onde os dinossauros venceram, e o RB Big Hour perdeu mais uma, custando a saída de Alexei Shipleski do comando técnico, diante do Paderborn, que venceu e assumiu a liderança do campeonato. Vamos lá o que aconteceu nesta 7ª rodada da Zweite Liga. Nos jogos de sexta-feira, o Nuremberg recebeu o Hansa Rostock e venceu por 1-0. O Schalke 04 recebeu o Karlsruhe e os azuis venceram por 2-1. Nas partidas do sábado, o Fortuna Düsseldorf recebeu o Jan Regensburg e ficou no 1-1. O Holstein Kiel recebeu o Hannover 96 e com um jogador a mais, os Rottens venceram por 3-0. O Sandhausen enfrentou o Heidenheim e os Blauhot venceram por 3-1. No Nord Derby, que aconteceu também no sábado, o Werder Bremen recebeu seu grande rival Hamburgo numa partida cheia de polêmica, com gol anulado por conta de confusão na barreira. Os dinossauros venceram pelo placar de 2-0. Nos jogos de domingo, o Darmstadt voltou a vencer no campeonato ao enfrentar o Dinamo Dresden pelo placar de 1-0. O RB Big Hour recebeu o Paderborn e os Blauen-Schwarz venceram por 4-1, que custou a saída do técnico do RB Big Hour. E o São Paulo recebeu o Ingolstadt e venceu por 4-1. A classificação atual está assim: o Paderborn na liderança do campeonato com 14 pontos, seguido do Jan Regensburg com 14 pontos, e na terceira colocação o São Paulo com 13 pontos. Já na zona de rebaixamento, o Sandhausen é o 16º colocado com 4 pontos, seguido do 17º Ingolstadt com 4 pontos e o último colocado, o RB Big Hour, com 3 pontos. Os violetas ainda não venceram no campeonato. Esse foi o que aconteceu nesta 7ª rodada da Zweite Liga. Um grande abraço a todos e até a próxima. Muito obrigado, Thiago, pelo resumo. Falando agora de futebol feminino, a gente está em data FIFA e estamos no começo das eliminatórias europeias para a próxima Copa do Mundo feminina. A Alemanha começou a sua caminhada com uma vitória tranquila diante da Bulgária por 7-0. Nessa data FIFA, nessa terça-feira mais precisamente, a Alemanha ainda enfrenta a Sérvia, também pelas eliminatórias. A Alemanha que está no grupo H, junto com Portugal, Turquia, Sérvia, Israel e Bulgária. A Alemanha buscando aí conquistar mais uma classificação para a Copa do Mundo. E agora, Xará, Simone, partindo em definitivo para o final dessa edição do Chucrute FC, quero saber de vocês os seus destaques individuais e o golaço da rodada, começando por você, Xará. Gol da rodada do Guerreiro, 1-0 do Dortmund contra o Union. E os meus destaques da rodada, Haaland, Wirtz e Ekkelokamp, do Hertha Berlim. Boa. Para você, Simone. Bom, meus jogadores da rodada, eu vou ficar com o Sané, Haaland e o Wirtz do Bayer Leverkusen. E o meu gol da rodada, eu vou ficar com o gol sem querer do Haaland. Você achou sem querer? Ah, não, sem querer de ser... Pô, não, ele teve a intenção de fazer o gol, mas, pô, entrar daquele jeito são poucos os gols sim. que entram. Entendi. Eu também vou nesse gol, no gol de cobertura do Haaland, o gol
o quarto gol do Borussia Dortmund contra o Union Berlim. Também vou no Haaland como destaque da rodada, e além dele, Sané e Florian Wirtz. Alguns votos parecidos entre nós. E assim a gente chega ao final de mais uma edição do Chucrute FC. Muito obrigado, Simone, muito obrigado, Xará, pelos comentários e pelas análises. Muito obrigado também a todo mundo que nos acompanhou até aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima.